Bora lá, pessoal. Eu peguei aqui como um dos livros base, um dos quais eu iniciei minha trajetória em técnicas de vendas, que chama As Armas da Persuasão. Esse livro aqui é um livro que é utilizado como base, realmente, se você for em algum treinamento, em algum curso de alguém que fala sobre venda, a maioria deles vão falar coisas que estão dentro desse livro, tanto desse livro quanto deste livro aqui também, ó. Esse aqui é um livro chamado Gatilhos Mentais. São livros poderosos que trabalham dentro da neurociência, e quando nós falamos sobre persuasão, nós estamos falando sobre convencer uma pessoa a comprar um produto. Para algumas pessoas, pode dar uma sensação de que você está fazendo algo errado. Só que o que acontece? Muitas pessoas, elas não conseguem saber o que é realmente bom para elas. E aí o que acontece? A missão de um vendedor é mostrar que um produto tem uma eficácia e a pessoa que necessita dessa solução, desse produto, precisa comprar. O grande problema ao longo do tempo foram que muitas pessoas utilizaram esses gatilhos mentais como forma de manipulação. Manipulação, que é um termo de uma palavra que dá o senso de fazer algo meio que lícito, vamos dizer assim. É você usar a neurociência de forma errada. E aqui a gente vai falar sobre diversos gatilhos mentais que são primordiais para você vender qualquer produto e você entender realmente como que a mentalidade do ser humano ele funciona. Por exemplo, muitas pessoas quando chegam em casa, elas deitam no sofá e a partir do momento que ela deita no sofá, dá aquela vontade de, ao invés de fazer comida, comprar alguma comida já feita. E nós chamamos isso como um dos gatilhos, é uma rotina. A partir do momento que a pessoa deita no sofá, vai ativar um gatilho, porque ela deu espaço para que uma trilha neural no cérebro dela crie um hábito para ela tomar uma ação. Então, para a gente iniciar aqui, para a gente conseguir compreender, nosso cérebro ele tem um tipo de comportamento que quando a gente tem algo que ativa, faz essa conexão. E muitas das vezes esse ponto de chegada, nós chamamos de uma dopamina. Bom, eu separei aqui 7 deles. Eu vou falar aqui sobre o primeiro, né? Nós temos aqui o gatilho da reciprocidade. O gatilho da reciprocidade, ele tem o poder de retribuir. É por isso que muitas pessoas falam que a partir do momento que você recebe algo gratuito, nosso corpo fica numa sensação de querer retribuir de volta. E você pode perceber, tem pessoas que vão em stand, para quem trabalha como corretor, o pessoal lá faz hambúrgueres gratuito, entrega uma pá de benefício, tudo com o intuito da pessoa se sentir bem, ela se sentir num ambiente agradável, e esse aqui é um dos poderes de retribuição, faz com que a pessoa entre num determinado local e ela sinta-se com uma sensação de ter que retribuir isso. Isso é muito utilizado para quem é vendedor. Existem restaurantes que oferecem balas no final, né, da refeição, aumentam gorjetas de até 23%. Então imagina só, ao final de um restaurante, eles vão lá, entregam uma bala e eles fazem com que a pessoa se sinta bem com essa retribuição. Então vai ter muitos locais que vocês vão visitar que as pessoas elas vão entregar alguma coisa gratuita. Esse modelo gratuito é para te fazer se sentir recíproco, para você fazer algo que vai retribuir elas. É muito importante vocês anotarem esses gatilhos, mesmo que eu vou mandar esse material aqui para vocês estudarem, mas é para vocês ir treinando na mente de vocês, porque quando vocês forem gravar algum criativo, alguma coisa, algum vídeo, stories, isso aqui é fundamental, porque isso aqui não é só utilizado de forma física. Você pode gravar um story utilizando gatilhos mentais, e nós vamos falar aqui no decorrer dessa reunião, que vai fazer com que as pessoas prendam mais atenção nos seus stories, num vídeo seu, né, o Reels, e aí você vai conseguir aumentar a visualização, né, do seu perfil no Instagram. E aqui nós temos diversas situações, né, presentes personalizados geram lealdade duradoura. Então é por isso que você vai em evento, as pessoas vão te entregar caneca, elas vão te entregar um livro, né, um caderno para você anotar ali, uma agenda, uma caneta personalizada, uma caneta diferenciada e muitas outras coisas que as pessoas costumam fazer em evento, justamente para você se sentir confortável ali e sentir nessa necessidade de retribuir com alguma coisa. Temos aqui algo chamado como compromisso e coerência, a força do sim. Vai chegar algum momento que as pessoas costumam utilizar isso em
em momento de fechar contrato. Quando você começa a fazer uma pergunta para um cliente e ele começa a fazer, e são estudos que falam que a partir do momento que a pessoa fala 3 sim seguido, a chance de você dar uma abertura para fechar um contrato vai ficar maior da pessoa aceitar, porque ela está forçando o sim dentro da mente dela, então está havendo uma concordância. E aí a gente pode ver, pessoas buscam ser coerentes com suas palavras. Então se uma pessoa ela falar que ela vai estar em um determinado local e você falar assim, você dá realmente a sua palavra de que você vai estar? Normalmente eu coloco aqui no grupo que a gente vai fazer a reunião, eu coloco aqui quem vai estar, eu coloco uma mensagem chamando e eu vejo pela reação da galera que coloca lá uma mãozinha de força, um coração, um like, porque isso sela um compromisso de que você realmente vai estar no momento que foi informado. Então é muito utilizado esse tipo de gatilho também, né? Seja para um compromisso, uma reunião, ou seja para fazer uma venda. Ninguém quer vender para alguém que não tem caráter, porque até o dinheiro dessa pessoa não faz juízo para você. Prova social. Em situações de incerteza ou dúvida, naturalmente imitamos o que a maioria das pessoas faz. É um atalho mental que existe dentro de nós que ajuda nós a tomar decisões rápida. É por isso que em muitos eventos vocês vão encontrar as pessoas fazendo uma gravação, pegando um depoimento, né? Depois vai subir nas redes sociais. O depoimento, ele é uma peça-chave para qualquer tipo de negócio. Vocês vão ver digital influencers gravando depoimentos sobre produto, porque o depoimento é o que vende. O depoimento, ele conecta. Dentro de um depoimento, nós temos dois gatilhos mentais. Prova social e um outro gatilho que eu vou falar logo mais para vocês aqui, que é um gatilho de conexão, que ele é muito importante também e é muito utilizado. O que acontece dentro desses gatilhos? Nós precisamos encontrar dentro do nosso produto, nosso serviço que nós iremos trabalhar. Por exemplo, se eu vou me tornar um corretor de imóveis, eu preciso postar a casa que a dona Cleide comprou. E aí a dona Cleide vai falar, nossa, eu já falei com mais de 10 corretores e todo ele estava focado no meu dinheiro, todo ele estava focado em fazer um monte de coisa, mas nenhum estava solucionando a minha dor. A partir desse depoimento, a pessoa que publicar no perfil do Instagram, outras pessoas que estão procurando por uma casa vai olhar para esse depoimento e vai falar assim, nossa, esse cara aqui é diferente, porque tem pessoas falando dele. É muito mais importante ter alguém falando de você do que você falando de si mesmo. Então a prova social, ela é um gatilho poderoso para ser utilizado. Temos aqui um outro gatilho poderoso também, que é o gatilho de autoridade. Um exemplo, uma pessoa que sobe em um palco, uma pessoa que escreve um livro, ela começa a gerar autoridade para ela na percepção das outras pessoas. Você ir para um programa de televisão aumenta a sua autoridade. E sabe o que é muito interessante? Imagina só que uma pessoa de moletom vira para você e fala assim, olha, se você não melhorar a sua saúde, você vai morrer. Você vai olhar para a pessoa e vai falar assim, o que essa pessoa tá querendo opinar na minha vida? Justamente porque você vai ter um pré-julgamento pela visão daquilo que você tá vendo na pessoa. Você vai ver se ela tem autoridade ou não. Agora, se uma pessoa com jaleco, tá com jaleco branco, tá com aquele espectroscópio, acho que esse é o nome, e ele vai e vira para você e fala assim, olha, se você não melhorar a sua alimentação, você tem um sério risco de vida. Qual das duas pessoas você acha que tem mais autoridade para falar para você? Fala aqui para mim. O médico, certo? O médico, com certeza. Por que o médico? Pela postura e as vestimenta dele. Ou seja, olha só que interessante. O fato de uma pessoa estar vestida com algo vai trazer mais autoridade para ela. E é por isso que em muitos ambientes as pessoas elas se arrumam, trabalham a sua comunicação visual, porque tá falando com o gatilho do gatilho da inconsciência. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre esses gatilhos? Para mim tá tudo ok até agora. E eu não conhecia, já tinha escutado falar sobre os gatilhos mentais, mas nunca estudei. Repassa comigo aqui, ó. O primeiro foi reciprocidade, o segundo prova social e o terceiro autoridade, é isso? Isso, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Primeiro, reciprocidade. O segundo, compromisso e coerência. Terceiro, prova social. O quarto, autoridade. O legal é que, assim, a gente faz um pouco de tudo, assim, naturalmente, né, sem saber. Aí agora está sendo tudo nomeado, né, tá dando nome Exato. a essas ações, tudo, né. É legal quando identifica, e aí a gente consegue ter a noção de que, de alguma forma, em algum momento, já fizemos isso, né. Exato, e até trabalhar mais. Até trabalhar mais também. Aproveitar mais, aproveitar para explorar esses recursos, né, porque são recursos valiosos aí.
Por exemplo, eu falo muito dentro do marketing, que é muito bem utilizado. Você entra dentro de um shopping, pelo menos esse shopping de mais alto nível, o pessoal costuma colocar um perfume, o pessoal faz um trabalhar diferenciado. Vou te dar um exemplo aí eu fui para Extrema, fui fazer uma trilha lá com o pessoal da família, e eu gosto muito de Monte Verde, que é ali próximo, né? Então, as lojas de queijo lá, cara, passa do outro lado da rua, porque se você passar do mesmo lado, eles vêm com aqueles queijinho cortadinho no palitinho, meu amigo, cara, aquilo ali é uma isca que te joga para dentro e você acaba comprando metade da loja. É um caminho sem volta. E funciona super bem, né? Até era um modelo de loja que assim, quando era da minha infância ali, meu pai tinha uma loja nesse modelo. Então, a gente trabalhava muito forte com isso aí, trabalhar com a experimentação, né? Eu tenho loja de doce, por exemplo, eu trabalho também muito forte quando chega produto novo, quando chega essas coisas, então, assim, trabalho muito isso de abrir o produto para experimentar, para entender, para sentir o cheiro, para pegar com a mão, então, assim, tudo isso também faz bastante... Isso aqui é reciprocidade, porque até o fato da pessoa receber ali aquele queijo gratuito para ela degustar, ela vai ter essa oportunidade de né, provar o produto, e ela fica com aquele senso de retribuir. É por isso que tem pessoas que... Isso tudo aqui a gente está falando como emoção, porque o gatilho mental nada mais é do que ele mexer com a sua emoção. Nós somos movimentados pelas nossas emoções. Temos dentro aqui também um gatilho chamado afeição. Esse é aquele que eu falei da conexão. Ele é juntamente com a prova social, porque as pessoas elas gostam de pessoas semelhantes. Por que quando eu vou fazer os meus anúncios, eu falo muito para as pessoas assim, eu já morei na Zona Leste. Isso realmente aconteceu. Só que quando eu falo já morei na Zona Leste, eu dou a esperança para alguém que já nasceu lá também e tem a mesma vontade de chegar onde eu cheguei. E aí, o que eu faço? Eu crio uma conexão, eu crio uma afeição, uma similaridade. E aí, a gente já se conecta num outro tipo de gatilho também, que dentro da neurociência, nós falamos sobre técnicas de rapport, que é aquela questão de equivalar o nível, né? Quando você pega uma voz, uma pessoa que fala com uma voz calma, você iguala o nível de voz dela. Quando uma pessoa fala mais rápido, você tem que igualar, falar mais rápido junto com ela, pelo menos se você quiser vender alguma coisa para ela, porque você precisa se conectar com ela. O inconsciente dela vai entender o comportamento seu e vai ver que é igual. E é por isso que a técnica de rapport ela é muito utilizada em gesto. Então, se a pessoa senta com o braço cruzado, você vai sentar com o braço cruzado também. Se a pessoa senta num formato mais confortável, você vai sentar nesse formato confortável também. Se a pessoa, como eu falei, fala mais rápido, você tenta dar uma acelerada também para que você consiga igualar o mesmo nível do inconsciente dela. E ela vai ver que vocês dois são iguais. Um outro exemplo, quando uma pessoa vai encontrar alguém para namorar ou para dar o primeiro encontro, o que essas pessoas vão fazer? Vão perguntar da onde essa pessoa é. E aí quando você fala, eu sou de Minas Gerais, aí você fala, nossa, você é de Minas Gerais, você já abriu um sorriso e já gerou uma conexão com a pessoa porque vocês dois são de um local parecido ou alguma coisa vocês têm como uma conexão. E você vai ver que tem muitas pessoas que falam, eu tenho um primo que mora em Minas, eu tenho uma tia, ou eu viajei para Minas não sei quando, porque essa pessoa ela tá gerando uma conexão junto com você. Então essa questão de afeição e similaridade é justamente você fazer aquela pessoa se conectar com você, é encontrar esses pontos em comum, porque quanto mais a pessoa olhar para você e ver que vocês são semelhantes, vocês vão se conectar e aí você pode oferecer futuramente, né, entendendo a necessidade dela, oferecer o seu produto. Temos aqui um gatilho chamado escassez. Esse gatilho aqui, eu colocaria ele até que como um top 2 ou top 1, porque ele é o que mais movimenta as pessoas. A partir daquele momento que a pessoa coloca uma placa, últimas vagas, você olha para o produto, você já fica desesperado para comprar. Ou você vê um produto na promoção. E sabe o que é mais interessante? Tem produtos que tá em promoção que não é pra gente comprar, não fazem sentido pra nós, mas pelo fato dele estar em promoção, cria um gatilho nosso do medo de ficar sem pra fazer comprar. Então nós temos aqui, quantidade limitada. Não sei se vocês... Eu acredito que acontece com a maioria. Você vai lá comprar um tênis, o vendedor, se ele for um vendedor bom, ele vai fazer isso. Ele vai chegar com 3 caixas e vai falar assim, seu número do seu pé, nós temos a última
última unidade, nós só temos esta cor. Dentro de você vai começar a criar um senso de urgência, porque tipo assim, se eu não comprar hoje, eu vou ficar sem. E já tira dentro de você aquele pensamento de comprar depois, porque aí a gente começa a desconectar o lado racional e levar para o lado emocional. E aí a gente temos aqui como gatilho de urgência, né, promoção de últimas unidades. Só que lembrando, é aquela questão, é sempre necessário usar de forma ética. Então, sempre use a escassez de forma honesta e transparente. A ética ela é fundamental para construir confiança duradoura com o seu público. Ou seja, se a pessoa perceber que você não foi leal com ela, ela pode até ter comprado um produto com você, mas aí a chance de você vender um outro produto para ela futuramente que vai atender às necessidades do que ela está procurando é menor. Após o gatilho da escassez, nós temos aqui o gatilho da unidade, o poder da identidade compartilhada. Aí aqui a gente entra em questão de família, laços familiares que criam vínculo mais profundos da identidade e influência mútua compartilhada. Temos equipe, temos origem e temos comunidade. O que acontece? Nós sentimos mais influenciado por aqueles que fazem parte do nosso grupo ou compartilham nossa identidade. O princípio da unidade vai além da similaridade. O que acontece aqui? Quando você faz parte de um grupo, se um parente seu que você já confia divulga algo, um produto, a chance de você comprar é maior. E aqui é onde é muito utilizado esse gatilho. Aí olha só, pro Jailton, para ele aumentar a quantidade de aluno dele, ele precisa aumentar essa questão dele de conexão com as pessoas. E aí a gente vai entrar dentro de um cenário chamado lead quente, lead frio. O lead quente serão os alunos do Jailton falando para os amigos e familiares o trabalho do Jailton, que pessoas que estão dentro de um laço de família vai confiar mais nessas pessoas. Então, ao invés até do Jailton, às vezes, sair na rua, é muito mais fácil ele chegar dentro do grupo dele e falar assim, olha, quem aqui tem 5 pessoas ou 3 pessoas dentro de casa que gostaria de aprender uma defesa pessoal? Você dá aula de taekwondo, não é isso, Jailton? Karatê. Karatê? Aí, ó, karatê. Nós tem o gatilho de urgência, que dentro de alguns locais de ferramentas de checkout você vai encontrar muito isso, que é o momento que a pessoa coloca ali um reloginho na tela. Aí fica lá, 3 minutos para a oferta fechar. Denner, só não ficou claro para mim a lead frio. Vamos dizer assim, Denner, o frio é aquele que não está procurando. Você meio que vai jogar a isca para procurar esse cara. O morno é aquele cara que já tem o perfil, talvez não está procurando, mas se você oferecer uma coisa que está no perfil dele, que ele pode se interessar. Dentro desses gatilhos que a gente está conversando aqui, existem alguns outros também. Esse aqui é o que a maioria do pessoal utiliza como base, mas vai ter outros gatilhos que vocês vão encontrar também. Inclusive, tem dentro aqui que eu falei da comunidade do Digital Freedom, esses livros aqui em e-book. Então, vocês vão encontrar esse livro aqui. Eu não me engano, tem esse livro aqui também. Então, é muito importante vocês estudarem sobre gatilhos mentais, porque todas as vezes que vocês forem gravar um vídeo, vocês vão saber prender a atenção do público. E saber prender a atenção do público faz com que você venda mais, tenha mais pessoas te visualizando. E o Instagram, vocês sabem, né? TikTok também. Quanto mais pessoas visualizam, mais a ferramenta ela entrega para outras pessoas. Então, ARC, prender a atenção. Trabalhar a retenção é o fato como você segura a audiência. Não sei se vocês já viram, mas apresentador de TV faz muito bem isso. Eles começam a conversar sobre diversas coisas e muitas delas eles só deixam para falar depois do comercial, porque o que acontece? Quando você deixa para falar depois do comercial, você segura a pessoa para que ela continue com a televisão ligada. E quanto mais televisão ligada com o comercial passando, mais aquele programa de televisão recebe. Se a programação cai a audiência, inclusive teve até uma polêmica do Rodrigo Faro, que enquanto ele falava da morte do Gugu, ele tava lá chorando e do nada a câmera acaba pegando ele perguntando para alguém, tá quanto a audiência? E aí acabou pegando mal para ele porque ele não soube dividir ali a questão de profissional com a questão de amigo, né, com a pessoa, da situação do que ocorreu. E aí aqui a gente vai ver, porque aqui é mais de 60 anos de pesquisa, de décadas de estudo, então todos esses gatilhos mentais, eles foram criados já há muito tempo e eles são trabalhados até hoje e por isso que eles fazem muito sentido. Não tem problema você utilizar esses gatilhos mentais. Você pode utilizar todos, desde que você faça realmente aquilo que você está prometendo. Então, se é a última unidade, que seja realmente a última unidade. Se são as últimas vagas, que sejam realmente as últimas vagas.